Olá a todos, meu nome é Gustavo Henrique, sou professor de Ciências Humanas e hoje vamos falar sobre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Me acompanhe aqui no slide. Quando estamos falando dessas duas questões, estamos falando também das duas grandes potências no mundo bipolar, que era o capitalismo sendo desenvolvido pelos Estados Unidos e temos o socialismo / comunismo sendo desenvolvido ali pela União Soviética. Então, vamos ter uma tensão entre esses dois blocos de poder durante o período da Guerra Fria, no qual essas duas instituições, né, essas duas grandes potências militares, elas vão trazer do lado a organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecido como OTAN, que representa os interesses americanos e capitalistas, e também vamos ter do outro lado o Pacto de Varsóvia, que vai ser fundado como uma contrarresposta à OTAN, que representa o desenvolvimento socialista, tanto econômico como político, ali referente à própria União Soviética. Então, vamos ter os países membros de cada um desses dois segmentos, cada um deles também trazendo e buscando criar um acordo de intervenção mútua. Por exemplo, se um país aliado americano chegasse a cometer algum atentado, seja de guerra ou até mesmo de luta, não precisava ser com um outro país que fosse inimigo ali dele ou que fosse do pacto referente à de Varsóvia, mas poderia ser também um atentado, seja em alguma área militar, poderia ser a um porta-aviões, por exemplo, navio, etc. Então, nisso teria um ressarcimento. Como assim? Os países que estavam ou assinaram aquele acordo deveriam ajudar numa guerra. Mas como estamos falando de Guerra Fria, ficava nesse impasse, se iria acontecer ou não. As questões mais dos confrontos e dos conflitos aqui foram casos isolados e eram mais ideológicas, econômicas e políticas. Voltando aqui para o slide. A partir disso, então, esses dois acordos, eles visavam em que os membros ou países membros que fossem atacados, eles deveriam imediatamente intervir ou enviar ajuda para aquele país que sofreu o ataque, trazendo assim uma questão de ressarcimento. Então, vamos ter também as guerras que eu falei para vocês de formas indiretas, que é a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Vamos ter também os Estados Unidos assumindo a defesa de Israel contra o Egito e a Síria. Vamos ter países árabes tendo muitos conflitos, inclusive questões ali do petróleo. Vamos ter as guerras dos 6 dias e Yom Kippur também, entre Israel e as coalizações árabes. O Pacto de Varsóvia, ele foi essa aliança militar liderada pela União Soviética, então sempre lembrei isso, Pacto de Varsóvia, referente à União Soviética, que está ali defendendo as ideias do socialismo e do comunismo. Continuando, vamos ter o propósito de garantir a defesa mútua e fortalecer o controle soviético na Europa Oriental, em resposta à formação da OTAN durante a Guerra Fria. E os principais objetivos é uma defesa coletiva e também manutenção da influência soviética naquela região, buscando assim uma contenção do avanço ideológico, do avanço também econômico do capitalismo. Então vamos ter esses seguintes países que são pertencentes a esse pacto com a União Soviética, como a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Bulgária, a Romênia, a Alemanha Oriental, que fazem parte desse pacto. E com o colapso dessa União Soviética, em 1991, o Pacto de Varsóvia foi dissolvido e encerrado numa era de rivalidade ali militar. Vamos ter os seguintes resumos desse pacto. Uma aliança militar liderada pela União Soviética, formada em 1955 por países do bloco comunista. Vamos ter um fortalecimento dessa defesa mútua durante a Guerra Fria, Surgiu também um contexto de rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Vamos ter também, após a Segunda Guerra Mundial, essa rivalidade crescendo, vamos ter os principais objetivos, que incluem uma defesa mútua e fortalecimento do controle soviético na Europa Oriental,
com a contenção do avanço ocidental. Então, quando estamos falando de avanço ocidental, estamos falando de capitalismo, tá? Das ideias ali impostas pelos americanos. Vamos ter também os países signatários, que incluíam a União Soviética, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Bulgária, a Romênia e a Alemanha Oriental, que vai ter o seu fim em 1991. Esse fim, estamos falando do pacto, tá? E a OTAN vai acabar sendo predominante e se encontra até hoje. Então, dentre esses diversos eventos históricos que vão marcar esse contexto da criação do Pacto de Varsóvia, pode-se destacar o fim da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento ali da Guerra Fria e a formação da OTAN. As outras questões que vamos ter também é o começo da Guerra Fria na Europa Oriental, lá nos inícios de 1950, em que a União Soviética vai tomar controle dos países do leste europeu. Vamos ter a divisão ali da Alemanha também, que vai criar essa crise, por isso que chamamos de crise de Berlim, e vamos ter a criação desse pacto ocorrendo durante uma reunião internacional realizada em Varsóvia, na Polônia, por isso que ela recebe esse nome. Temos até também uma imagem aqui da reunião dos líderes dos países participantes do pacto. E nesse ponto aqui era o símbolo que eles utilizavam. Os países, então, que fizeram parte desse pacto, como mencionamos anteriormente, foram esses que se encontram aqui no texto. E com o fim do Pacto de Varsóvia, vamos ter o quê? As mudanças políticas e geopolíticas que vão marcar o final da Guerra Fria, trazendo assim a dissolução desse bloco comunista. Quando falamos da dissolução, estamos falando no fim, no encerramento da própria questão ali do comunismo e do socialismo e da própria potência que antes existia, que era a União Soviética. Ela se desfaz, aí vamos ter o surgimento da Rússia em si. E nisso, os Estados Unidos ele vai ganhar esse poderio desse sistema capitalista e acabando trazendo várias mudanças ali como um novo bloco econômico e mundial. Voltando aqui. Então, em 1989, vamos ter o colapso desses regimes comunistas ali na Europa Oriental. Vamos ter também a Alemanha Oriental se reunificando com a Alemanha Ocidental, o que vai trazer o seguinte desenvolvimento histórico e marco importante, que é a queda do Muro de Berlim. Aquele muro que antes dividia a Alemanha em duas partes, trazendo diferentes tipos de economia, acaba caindo, a Alemanha se unifica numa só e acaba dominando a economia capitalista ali. Voltando. Esse aqui é o símbolo da OTAN. A OTAN, que foi fundada em 1949, também nesse contexto da Guerra Fria, no qual era uma aliança política militar entre os países europeus e americanos, e eles tinham também essa ideia de um país proteger o outro, e se caso algum deles entrasse na guerra, os outros iriam entrar também, fazendo uma forma de apoio. E a OTAN, ela trazia uma oposição aos regimes socialistas no leste europeu e também buscavam trazer uma contenção do nacionalismo exacerbado no oeste europeu. Ou seja, a OTAN ela foi criada para trazer uma forma de alavancar o capitalismo e diminuir e desacelerar ali as questões soviéticas. E temos aqui um quadro dos países que participam da OTAN. Até hoje, a OTAN ela existe. Tivemos muita atuação da OTAN, principalmente no momento da guerra contra o terrorismo, principalmente devido à questão do ataque às Torres Gêmeas, no qual os Estados Unidos acabou acionando um acordo da OTAN para lutar contra o terrorismo. Voltando aqui. Então, qual seria a estrutura da OTAN? Ela é uma organização supranacional, porque é formada de vários países, cada um que se encontra ali numa região do globo terrestre. Ela tem essa ação internacional, logo, o seu funcionamento acaba sendo algo necessário para uma estrutura organizacional, buscando o quê? Uma participação
ativa em todos os seus países membros. E a OTAN ela acaba criando regras, até mesmo leis de questões de guerras, para que determinados países não ajam de formas desumanas. Os dois principais polos decisórios da OTAN são os representantes militares, a delegação da OTAN, em que cada um tem sua própria função. O primeiro, formado pelos chefes de defesa dos países membros, e o segundo, que é um conjunto de especialistas em cada uma dessas participações do bloco econômico. Inclusive, a própria OTAN, muitas vezes, ela faz papel de tentar ser reconciliadora, de fazer com que dois países que se encontram em guerra acabem fazendo um acordo de paz. O outro que vemos isso é a própria ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Voltando aqui. Então, temos também dentro da OTAN a figura do secretário-geral, que acaba trazendo uma posição de representar o poder de toda a organização. E nisso, até hoje, após esses 30 anos, a OTAN ela se encontra fluente, ela se encontra participativa e ela participou de vários tipos de guerra, como a guerra do Iraque-Kuwait, a guerra da Bósnia, intervenção do Kosovo, a guerra do Afeganistão, que é uma das mais recentes, a intervenção do Iraque e a intervenção na Líbia, essas mais voltadas também à guerra contra o terror, que seria a guerra relacionada contra o terrorismo. Terminamos nossa aula por aqui e até a próxima.